Salve, salve, rapaziada! Chegou aqui o nosso terceiro capítulo do podcast O X da Questão. Olha, vamos tratar de diversos assuntos hoje aqui que foram pauta durante a semana, entre eles a polêmica do Lollapalooza. Vamos também conversar um pouquinho mais sobre o crescimento da riqueza dos mega empresários, os magnatas do petróleo americano. Pouco se fala deles, né? A gente fala muito dos magnatas russos que que estão sofrendo represálias e perdendo suas riquezas, mas, por outro lado, na ponta de lá dos Estados Unidos, o pessoal que trabalha com petróleo e gás enriquecendo de forma astronômica. Um outro assunto que também vai estar em pauta, um pouquinho mais sobre a guerra da Ucrânia e o nosso falecimento, a perda aí do nosso baterista do Foo Fight. Bom, na mesa aqui, Diego Guadalupe e o nosso amigo Paulo Schneider. Diegão, mais uma vez aqui junto no nosso terceiro episódio do X da Questão. Grande abraço, Paulinho, grande abraço. Vamos lá nos assuntos. E antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, o X da Questão, lá no YouTube. Curta os nossos vídeos, compartilhe e deixe sua opinião e sugestão. A gente quer a participação de todos nessas discussões aqui. É isso aí. Quem puxa aí o assunto Lollapalooza deu o que falar essa semana? Diz aí. Bom, vamos lá. Boa noite, boa terça. Vou reforçar de novo o pedido que o nosso amigo Maurício acabou de fazer. Se inscreva no nosso canal, não deixe de se inscrever, dê uma força pra gente, o X da Questão. Bom, a gente teve o Lollapalooza, né, que aconteceu nesse final de semana. E a gente viu aí algumas manifestações, né, política de alguns artistas, né? E a gente teve também um recurso do PL, né, o partido do presidente da República, que entrou no Tribunal Superior Eleitoral pedindo, né, para que não haja esse tipo de manifestação política, né? A gente viu, por exemplo, o Pablo Escobar, a Pablo Escobar, né, para mim ser, desculpa, politicamente correto, a artista a Pablo Escobar, a Pablo Vittar, quer dizer, para você ver como é que eu manjo do artista, né? O Pablo Escobar e o Pablo Vittar tá tudo igual. Pra você ver como é que eu manjo pra você ver como é que eu manjo do artista. A gente viu a Pablo Vittar andando com a bandeira do PT, né? Com a carinha do Lula. Então, a gente... Vai ser processado. Acho que o nosso programa já vai sair do ar hoje. Você errou o gênero e a profissão do cara. O gênero e o sobrenome e tudo. Começamos bem, hoje. Já começamos de pé direito, então eu preciso parar de beber hoje. Vamos lá. Eu preciso parar de beber. E a gente viu o PL ingressando com esse pedido aí, né, para suspensão dessas manifestações políticas. Eu, particularmente, sou totalmente contrário, né? Como já falei em programas anteriores, eu sou um cara a favor da liberdade total de expressão. Acho que se tiver algum delito, alguma coisa, esses artistas têm que responder judicialmente. Tanto os artistas como o próprio organização do evento. E hoje, hoje na parte da manhã, na terça-feira, o próprio PL, né, ingressou com uma ação que ia desistir dessa ação do TSE para cercear, né, a liberdade aí de expressão aí dos artistas, que eu acho mais do que tudo correto, né? O que você acha disso aí, Diego? O que você tem a falar do Pablo Escobar? Do Pablo Vittar com a bandeira do Lula. Que a gente tem um assunto na sequência, que é a morte do baterista do Foo Fight, que estava na Colômbia, né, de forma emocionada, né, e acabou misturando as bolas aí do Pablo com o Pablo. Deixa eu só, eu acho, já que você tocou no assunto do baterista aí do Foo Fighter, que faleceu aí, e fizeram autópsia, né, tinha mais de 10 substâncias no organismo dele, umas substâncias meio esquisitas, né? E eu acho que esses artistas, ao invés de se pronunciarem sobre política,
ao invés de se pronunciar sobre o atual governo ou o governo futuro, acho que devia falar com a população, com o pessoal jovem que estava no evento, sobre o perigo das drogas. Eu acho que deviam conscientizar esse pessoal do perigo do uso de drogas, do perigo de drogas sintéticas, do perigo de usar drogas, né? Eu acho que tá aí mais um exemplo triste que aconteceu com esse rapaz novo, puta de um artista legal. Eu já fui em show do Foo Fighters, gosto da banda, e que infelizmente morreu precocemente, viu? Tudo indica por uso excessivo de droga, né? Eu acho que esses artistas deviam se conscientizar mais nessa questão aí do uso de droga para molecada, do que ficar levantando bandeira aí de pessoas que não, no meu entender, não precisam que levante esse tipo de bandeira. O que você acha, Diego? Bom, boa noite a todos, boa noite Maurício, Paulinho. Bom, o que eu vi, não vou falar o que a gente viu, porque o a gente é muito plural e tem gente que não concorda, tem gente que aplaude. O que eu vi foi um festival que antes do atual governo a empresa recebeu cerca de 190 milhões de reais para ser fosse um patrocínio aí do governo. Pela Lei Rouanet. E que agora não recebe mais esse aporte milionário, né? Essa Lei Rouanet, só fazendo um parênteses rápido aqui, ontem eu assisti uma entrevista do Juca de Oliveira, que deve ter no mínimo aí uns 170 anos de teatro, ele explicando o mal que a Lei Rouanet fez para a arte, não pelo dinheiro, mas porque antigamente a paixão da arte vinha da bilheteria. Então os caras tinham que colocar o corpo, a alma, o coração ali no teatro para as pessoas irem assistir e conseguir ter bilheteria. Quando você faz um espetáculo que já está pago, já está com lucro, se tiver bilheteria é mais dinheiro, se não tiver o seu lucro daquela temporada você já tem, você tira o tesão do artista de fazer o melhor. E assistindo esse final de semana o Lollapalooza, algumas pessoas brincam chamando que é o Lula pra loser, né? Porque, cara, tirando 2, 3 atrações assim que você, independente do que eles pensam ou não, você escuta que vale a pena, um show de horror. A gente tem o caso da Pablo Vittar, e assim, hoje um canal de televisão se referiu a ela no pronome errado, chamou de o Pablo Vittar, e já fizeram um escarcéu porque eles falaram o cantor Pablo Vittar. Eu acho que o erro, na verdade, aí não foi no pronome, foi chamar de cantor, nem cantora, que aqui, desculpa, mas aquilo pra mim não é, passa longe de ser. Mas assim, é aí que a gente vai abrir um debate agora para entrar nesse assunto da decadência cultural que nós chegamos. Não importa, hoje, essa molecada que está no Lollapalooza, você olha assim, quando você pega a tomada e você vê que ali a maioria é filho de cara rico, porque o ingresso variando de 600 a 2.500 reais, não é um festival para pobre, vamos falar real. É aquela galera que está ali assistindo que o papai vai buscar na escola, sabe? Que papai vai... Então ali eles não sabem nada de realidade. Você olha na cara, eu sinto pena. Eu sinto pena. Quando eu vejo essa juventude, essa juventude rica, burguesa, que acha que eu não faço nada, mas se eu levantar uma causa, eu estou fazendo muito. É isso que eles pensam. Então, quando você vê aplaudindo um artista como a Pablo, uma outra menina que canta, eu vi uns vídeos que eu não sei de onde Marina, tira... Marina, aqui ganhou um prêmio. Eu assisti um pedaço do... O que é aquilo? Eu assisti um pedaço do show dela. O que é aquilo? Que decadência a gente tinha. A gente sempre teve, o Brasil sempre teve no seu cenário cultural, musical... bandas, artistas que faziam sua política, falavam contra o governo, mas assim, não de forma tão
esdrúxula e escancarada e ignorante. O que o pior de tudo que é a ignorância. E é o que a gente estava conversando hoje, mais cedo um pouco, que assim, quando você tinha as bandas que tinham uma mensagem contra o governo, contra alguma coisa, tal, você parava para ver as letras dessas bandas, são sucessos até hoje. Que foi quando a gente acabou o período militar no Brasil, ali 85, né? Aí entra o governo, aí vem 88 e tal, então você tinha aquela juventude nas universidades, o nicho era a Universidade de Brasília, de onde saíram as grandes bandas, então você tinha Capital Inicial, você tinha Legião Urbana, aí você tinha, fazendo paralelo, Cazuza. Cazuza é tudo. O Cazuza hoje, sei lá, eu acho que ele teria uma coroa de rei na cabeça, porque ele é tudo aquilo que eles defendem, que eles apoiam, que endeusam, e ele nunca usou isso como bandeira. Renato Russo nunca usou a sexualidade dele como bandeira. Nem Ney Matogrosso. O Ney Matogrosso. Você quer caso mais explícito do que o Ney Matogrosso, que hoje, com toda a parafernália que a Pablo usa, não chega nem aos pés da caracterização que o Ney Matogrosso usava. Secos e molhados, né? Na época tipo da ditadura mesmo, né? Se eu for ver bem, a época de secos e molhados, ele andava de sunguinha, né? Todo pintado. Rebolando pra caramba, exatamente. tal. E todos assistiam, porque assim, a gente queria, as pessoas queriam assistir aquilo. Porque era artístico, né? Porque Era artístico, tinha uma conotação ele artística. tinha letra, ele tinha voz, ele tinha swing, ele tinha tudo isso. Pô, Legião Urbana tinha letra, tinha um cara culto, Capital Inicial, Ira. Você pega todas essas bandas, esqueci o nome da banda agora, do Marcelo, esqueci o nome da banda agora, depois eu lembro. Boa, cada banda boa, que se você põe hoje lá, hits anos 80, é só dar esses caras. Isso a gente está falando de Brasil. Então, se você pegar do público LGBTQI+, que eram artistas e que faziam sucesso, hoje no Brasil, quem que você tem? Você tem a Pablo, você tem a tal da Lineker, que eu nunca ouvi, eu vi uma vez e também achei patético. Então, assim, você aí tem aquela que não era, mas começou a perder mercado, passou a ser, para poder ganhar um novo mercado, como a Daniela Mercury. Então você começa a criar porque você está vendo ali nichos de mercado. Você não está fazendo aquilo ali para um público específico, você está vendo nichos de mercado. E quando a gente pega anos 80, hoje a gente tem no Brasil essas duas que eu falei, tem mais Glória Groove, que tem uma voz até legal, tal, mas o conteúdo é fraco, não tem letra. Mas na nossa época a gente tinha no Brasil, além desses que eu falei, a gente tinha internacionalmente falando. Quem que a gente tinha? Freddie Mercury. Elton John, né? Elton John. Boy George. Boy George. Você tinha a maioria dos grandes sucessos da década de 80 na época eram gays. Sim, verdade. E a gente nunca olhou para isso. Nunca falaram, olha, você precisa gostar do Boy George porque ele é gay, ele é LGBTQI+, mas naquela época ele era gay. Você tem que gostar do Boy George por causa disso. Não, a gente gostava do Boy George porque era legal. Tocava nas festas, Camaleão, todo mundo dançava, dane-se quem era que estava cantando, a galera gostava. Freddie Mercury parava estádios para ficar repetindo as onomatopeias que ele soltava. Milhares de pessoas aplaudindo o cara. Icônico no Rock in Rio. Ícone no mundo. Então você tinha vários. Hoje aí você vê Lollapalooza no Brasil. Sabe, é lamentável a gente ter chegado nesse nível de cultura, que é aí que é onde a gente vai abrir o debate. Pedir para o Maurício falar o que a gente estava conversando, de quando é que a gente sai do pensamento crítico, inteligente,
para quando a gente passa para o pensamento crítico ignorante, que é o que a gente está vivendo hoje. E você não vê uma crítica embasada. É isso que você falou. Foram barrar o TSE, o PL e tal. Não tem que fazer isso. Deixa os caras gritar. Fora Bolsonaro. Bolsonaro genocida. Ai, vai tirar título de eleitor a juventude que vai tirar. Aí a Anitta pega e fala, eu vou fazer e se me multar é só 50 mil, é uma bolsa. Então, você vê a hipocrisia que 50 mil para ela é uma bolsa. 50 mil ela não podia comprar ali algumas cestas básicas. Não, ela fala que é uma bolsa. Então, o castelo deles é de areia. O castelo deles é de areia. Então, a gente não tem muito o que falar. Então, o que a gente estava conversando, Maurício, do que você acha, que você me falou, da onde começa a sair essa galera da universidade que se juntava para compor letras que você falava, pô, que letra bacana. Veraneio Vascaína, do Capital Inicial, falando das viaturas. São várias letras. E além de outros artistas, a gente está falando aqui dos pop rock. Você tinha outros artistas. A gente não está falando da época do período militar, que você tinha Caetano Veloso, Chico Buarque, que faziam letras mais carnavalescas e mais, não vou dizer mentirosas, mas mais lúdicas aqui do que a realidade, do que essas bandas faziam. O que você acha? Quando você acha que começou a dar errado isso aí? Quando é que começou a ruir esse castelo? Acho que é 1500. Não, brincadeira. Diego, é difícil discutir cultura, porque cultura popular é uma coisa que envolve nichos de público, né? E esses nichos eles vão se formando, eles vão se remodelando com o passar do tempo. Então, o que talvez, o que a gente muitos chamavam a juventude transviada, né? A juventude rebelde, a gente também acaba tendo um choque de cultura com o que a gente vê hoje, que para as pessoas mais novas é uma coisa natural, né? Então, aquela rebeldia dos anos 70, que os nossos pais, avós achavam um absurdo, né? A rebeldia dos anos 80, acho que todo período tem lá o seu momento de rebeldia e forma que as pessoas tentam encontrar de se expressar. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que a forma o que as pessoas vão se expressar é o que elas têm dentro. Eu me expresso com aquilo que eu tenho dentro de mim, né? Aquilo que eu ponho para fora para me expressar é um reflexo daquilo que está dentro de mim. Tá? Então, se a gente hoje entende que esse reflexo cultural de expressão é um reflexo vazio, com pouca argumentação, mais gritaria, mais acusações, né? Mais bunda, né? Então, através da sexualidade, não sei o quê, blá, 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 infelizmente, a bunda está tomando lugar do conteúdo. Tudo bem, é uma forma de expressão, sei lá. Agora, é difícil você pegar, por exemplo, quando você entra na universidade, quando você entra até mesmo na parte das escolas, né? Você tinha um conteúdo voltado para a pessoa desenvolver o seu pensamento, desenvolver seu raciocínio e tudo mais, aí você passa por um conteúdo onde ela tem que se descobrir. Mas, caramba, você vai se descobrir sem orientação? Você vai se descobrir sem alguém que te mostre um determinado caminho? Fica muito complicado, porque a sua base de informação, a sua base de conteúdo é muito falha. Tá? Então, você começa a ver essa mudança dentro da educação, educação de uma maneira geral. Né? Lá, no meu entender, lá na época do Fernando Henrique Cardoso, do FHC, quando ele começou veja, eu quero abrir um parênteses, tá? Não vamos entrar num debate sobre cotas, tá? Porque é um debate muito sensível na sociedade. Parte da sociedade acha que as cotas existem para amenizar os erros do passado. A reparação. A tal da reparação, tudo bem, não vamos discutir isso. Aí são formas de interpretar o que aconteceu com a história. Mas, quando você privilegia grupos,
e aí eu acho que você acaba privilegiando ou abrindo vaga para isso, ou vaga para aquilo, ou você começa a criar barreiras de proteção em determinados grupos, e não explico por que está se criando essas barreiras de proteção, tá? Esses grupos vão criando, de certa maneira, uma autonomia para começar a expor aquilo que eles pensam. E engraçado que as pessoas que pensam contrário a esses grupos acabam sendo taxados de preconceituosos, né? Então, vamos ver, eu tenho que respeitar, Maurício, eu tenho que respeitar determinados grupos sociais, mas eles podem expor a opinião deles livremente, porque eles são de grupos sociais menos protegidos, minorias, né, as minorias. Então, eles podem falar o que eles pensam, eles podem agir culturalmente da forma que eles pensam, eles podem fazer o que eles pensam, porque eles são minorias. E quando eu não me entendo como maioria. Eu penso que eu não estou enquadrado num grupo de maioria ou minoria. Eu sou um cidadão brasileiro, eu penso da forma que eu penso e acabou, né? Mas você não pode falar isso que é preconceito, você não pode falar aquilo que é contra a minoria, você não pode falar... Então, assim, existe um monte de filtros no que a gente fala, mas a minoria não tem filtro. A minoria pode aparecer pelada, a minoria pode, de repente, sei lá, ficar de 4 na frente de um monte de adolescente, a minoria pode... Expor um homem pelado no museu e botar uma criança que é normal. Né? A minoria pode tudo. Né? A minoria pode tudo. Então, essa mudança... Desculpa, não vou falar, não, mas isso aconteceu no governo do PT. Não aconteceu no governo do PT. Não, foi isso antes. Daí vem lá de antes. Vem lá de trás. Tá? Vai dando essa liberdade, vai dando essa liberdade. Infelizmente, as pessoas não conseguem controlar a liberdade, e o que a gente hoje vê é muita libertinagem, né? O apelo da sexualidade. Por que se apela com a sexualidade? Porque eu não tenho como convencer as pessoas com as palavras, eu não tenho como convencer as pessoas com atitudes positivas. Eu não tenho exemplo para dar. Qual é o meu exemplo? É ficar de 4 rebolando minha bunda no chão. Esse é o exemplo que eu tenho para dar. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vê um momento difícil, ponderado, né? Quando fala assim, propaganda eleitoral num show é proibido. Tudo bem, é proibido, não pode. A lei diz que não pode. Tá? De repente, não precisa um partido político, não precisa políticos quererem processar o show. Eu acho que a própria justiça já deveria falar, não, está errado ali, peraí. A justiça não precisa ser provocada. A justiça está vendo algo errado e tem que agir. Só que aqui no Brasil é diferente, ela fica esperando alguém provocar. Né? Infelizmente, a justiça fica esperando a provocação. E aí, o que a gente vê da justiça que não espera a provocação é aquela justiça de interesse. O TSE é isso, o TSE é aquilo. São os interesses de grupos que a gente não conhece. Bom, mas com relação a que a gente está discutindo aqui, a cultura pop brasileira, eu entendo também que perdeu muito do conteúdo qualitativo, né, assim, de conteúdo, vamos chamar de qualitativo, para ganhar um conteúdo quantitativo. Então, eu arrasto multidões na base da bunda sem conteúdo. Tem esse apelo. Tá? Tem esse apelo. Para fechar o meu pensamento, né, eu também concordo com o Paulinho, não cabe a justiça dizer o que pode e o que não pode acontecer num show. Né? Isso, se a gente olhasse lá os festivais das canções, o pessoal lá fazendo baixa ditadura, não sei o quê, sempre existe ato político. Sempre né? Quando se reúne, sempre existe o ato político. Tá? Isso vai existir, não é questão. Agora, infelizmente, o conteúdo está muito raso. É muito rasa a discussão. Né? Veja, eu fico pensando assim, como um artista sobe num palco e fala que um presidente da República é genocida? Qual é a base que ele tem para chamar o cara de genocida? A maioria nem sabe que é um genocídio. Nem sabe que é um conceito de genocídio. Né? Acho que as pessoas nem estudaram o que aconteceu na Segunda Guerra ou o que acontece, por exemplo,
o que aconteceu nos anos 80, nos anos 90, na maioria das repúblicas da África, ali sim são genocídios. Eles acabam com a etnia, acabam com a população étnica. Falam, olha, a gente não gosta daquela população. Genocídio é a mesma coisa. O pessoal que... Eu vou dar um exemplo esdrúxulo, hein? Pelo amor de Deus, é esdrúxulo esse exemplo. É a mesma coisa de quem mora em São Paulo, que é paulista, fala, olha, a partir de hoje, os paulistas não gostam mais de quem é carioca. Então vamos matar tudo que é carioca. Isso é um genocídio. Entendeu? É genocídio. Vão acabar com os carioca. Entendeu? Vão acabar com quem é do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul quer separar o Brasil. Pô, vamos lá, é genocídio. Vão acabar com tudo que é do Rio Grande do Sul. Rio Grandense, acabou. Então, assim, o conceito de genocida é muito complexo. Para um cara subir num palco e começar a fazer discurso para uma garotada de 14, 15 anos, 16 anos. E provavelmente o pai que bancou ele ali naquele show pensa veja, totalmente o contrário. Não, eu não vou nem abrir essa discussão de quem bancou ou não bancou. Não, é só para ver eu o acho, público. Eu acho assim, tem um perfil de público, tem muita gente que trabalha, que juntou dinheiro, pagou no cartão em 10 vezes. Eu acho que não vale nem a questão de a gente discutir o perfil do público. Tá? Mas, olha, gente, as pessoas precisam aprender, rapidamente aqui, para mim, já me estendi bastante, as pessoas precisam entender a fazer uma leitura macro das informações e não fazer a leitura de conteúdos de forma micro, de forma individualista. O grande erro, eu acho, do que a nossa função hoje nesse podcast é tentar juntar alguns pontos para entender o que está acontecendo. Veja, olha como é que são as coisas que as pessoas não estão se atentando. Show do Lollapalooza, beleza. Um monte de adolescente, tudo lá, não sei o quê, blá, blá, blá. Beleza. Tá. Lotou lá o autódromo, culturalmente foi bonito, foi um sucesso, parabéns para os organizadores. Beleza. Gente, quem está lá dentro daquele show? Adolescente. Esses adolescentes, eles ficaram 2 anos sem ir para a escola. Pandemia, tá? Bom, essa molecada voltou para a escola. Deu matéria de Fantástico, mas Fantástico para mim não é parâmetro. Olhem os dados, olhem os estudos, pesquisa. O volume de violência dentro das escolas depois da volta às aulas presencial. O volume de confusão que está tendo de agressão física, de briga entre adolescentes. Por quê? Eles não estão tendo tolerância com o próximo. Qualquer tipo de discórdia, qualquer tipo de provocação, querem resolver na porrada. Zero tolerância, zero. Eles ficaram enjaulados. Então, eles não conseguem olhar o outro ali falando alguma coisa, aquela provocação, querem resolver na porrada. Tá? Já começa por aí um grande problema. Tá? Então, eles não estão tendo uma envergadura moral, assim, uma envergadura de sentimentos para conseguir aguentar uma discussão dentro da escola. O outro ponto, que é importante olhar as pesquisas, que até foi discussão aqui num fórum educacional na Baixada Santista, é a quantidade de alunos que retrocederam dentro daquelas pesquisas educacionais que o Estado faz, né, com as provas, né, os Cerese, não sei o que eles têm lá de provinhas semestrais. Os alunos regrediram, principalmente os alunos do colegial, que então estão entrando no colegial, que quando começou a pandemia estavam lá no 8º ano, 9º ano, estão entrando para o colegial agora. O índice de aprendizado desses alunos estão como de 10 anos atrás. Eles regrediram. Então, significa que esses 2 anos de aula, essas aulas online, não serviu para nada. Nada. Zero aproveitamento. Zero. O governo errou drasticamente. Mataram uma geração inteira. Porque abriu um hiato gigantesco de alunos que vão se formar sem o menor conhecimento. E aí, de novo, a gente vai voltar lá no Fernando Henrique Cardoso, quando ele começa a incentivar as políticas de passar de ano. Não pode repetir hoje. O governo do Estado, daquela época, começaram a criar uma linha de vamos passar de ano. Não se repete aluno. Dane-se se o aluno sabe ou não sabe. O negócio é passar de ano.
é estatística, é formar aluno. Mas formar com que conhecimento? Qual conhecimento? O resultado do PISA, nossa, coisa ridícula. Então, né? Penúltimo, Eu vejo Deus. assim, eu falei no outro programa, 10 anos dando aula na faculdade, o nível do universitário que entrava na faculdade, quando eu comecei a dar aula era 1, e quando eu saí depois de 10 anos, os alunos não sabiam fazer regra de 3. Regra de 3. Cara, Não tinha conceito de regra de 3. O aluno ficava na faculdade e eu perguntava para os alunos, para sacanear mesmo, vocês foram na biblioteca? Não. O aluno ficou 4 anos na faculdade, 4 anos, e não entrou na biblioteca. E eu vou te falar, sabe por que eu fui mandado embora da faculdade? Sabe por que eu fui mandado embora? Porque eu mandei aluno ler livro, eu mandei aluno ler matéria da revista Veja para fazer uma prova, e foram reclamar com o meu coordenador. Aí eu tomei bronca do meu coordenador. Eu estava dando muita... Eu escutei dessas... Eu vou abrir aspas, palavra dele. Você está dando muita coisa para os alunos lerem. Os alunos estão reclamando, estão lendo demais. Eu falei, ler uma matéria da Veja que é metade foto e metade texto é muito? Ler um capítulo de um livro é muito? Você é conivente com a ignorância. Você é conivente com o despreparo desses alunos em aceitar uma reclamação dessa daí. Aí tudo bem, eu jogo a toalha. Eu falei, não tem nem o que discutir, melhor ser mandado embora mesmo. Melhor ser mandado embora. Não, o nível tá... Então, o nível está ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Infelizmente, daqui 10 anos, daqui 15 anos, esses moleques vão ser os gestores. Esses vão estar no mercado de trabalho. Com qual competência que eles vão estar no mercado de trabalho? Essa geração que ficou 2 anos trancada em casa, com qual competência eles vão estar no mercado de trabalho daqui 10 anos? Escutando Pablo Vittar? Pablo Escobar? O cara parou na frente lá do Lula. Pelo amor de Deus. Lá do Lula. Pô, não falo mais nada sobre isso. Rapidinho. O cara... Pra sacanear mesmo. Aí ele chegava na molecada e falava assim, fazer uma pergunta? Pode. Tudo aquele estereótipo, cabelo rosa, ou verde, ou azul, aquela, né, que eles acham que hoje eles estão fazendo protesto, sei lá o que eles pensam. Aí o cara perguntava assim, se o Japão fica no planeta Terra, que planeta fica o Brasil? Sudeste? Não, se o Japão fica no planeta Terra, em que planeta fica o Brasil? Ninguém respondia, cara. Aí eu olhava pro outro, vê aí, essa daí eu não sei. Eu falei, meu Deus do céu. Hoje você chega para qualquer um, você para numa... Qual o nome do vice-presidente do Brasil? Pergunta do vice, não pergunta do presidente. Eu já fiz esse teste. Como é o nome do vice-presidente do Brasil? Sei lá. Mas isso não precisa saber. Lógico que precisa. Eu sabia. Na nossa época a gente sabia. A gente aprendia isso na escola. Tá, mas os adolescentes não sabem isso. Eu vou te falar pior. Você aprendia o que fazia um presidente, o que fazia um governador. Porque a gente não cresceu lendo sobre ciência política. Eu vou falar um negócio para você aí. Só esse parênteses rapidinho. Eu não sei se você viu a Anitta falando numa entrevista sobre a divisão do vi. Que ela perguntando, e o prefeito faz o quê? O poder executivo, o poder legislativo. Então, você veja só, uma menina que tem, um artista que tem 20 milhões de seguidores nas redes sociais e que eu acho, né, minha modesta opinião, tinha que ter um embasamento político assim mais forte, né? Até para saber o que está falando, ela fala umas verdadeiras asneiras. Eu acho que assim, o que foi falado aqui, eu acho legal, tudo, mas eu não acredito que os artistas, os cantores, artistas de teatro, de novela, eles tenham essa força política todas que eles acham que tem. Eu acho que o povo não se engana mais. Barulho, né? Eu acho que é muito barulho, eu acho que é muito fogos de artifício, eu acho muito barulho, muita nuvem de fumaça para pouco conteúdo. Então deixa eles falarem, deixa eles gritarem, porque o povo já está cansado já de ver
Então, às vezes, a pessoa sobe no palanque, alguns anos atrás, porque estava do lado daquele político, porque estava ganhando 100, 200, 300 mil reais para fazer um showmício, para estar lá abraçando aquele candidato a governador, aquele candidato a senador, aquele candidato a presidente. Então, hoje em dia, o povo já não se engana mais tão fácil. Né? Essa é a minha visão de mundo que eu tenho. Mas, Paulinho, quando a gente fala povo, a gente está generalizando. O que é o povo? Né? Então, se a gente falar que o povo é a massa trabalhadora, o povo são as pessoas que tomam decisões, o povo é o chefe de família, a mãe de família. Qual é o conceito de povo? São todos os milhões que têm carteira assinada e trabalham e, de alguma maneira, exercem influência na economia com suas escolhas, né? Na microeconomia do dia a dia, fazendo compra, pondo dinheiro para girar a economia. O povo são a parte mais elitizada, os políticos que movem a macroeconomia. O que é o povo? Né? Ou o povo são esses adolescentes que vão virar povo, eles vão sair da fase de adolescente, vão entrar na fase adulta, e parte desses adolescentes, e aí, sabe, eu sempre falo, pô, você é muito chato com seus filhos. Eu não sou chato com meus filhos. Né? Em casa, uma vez, um monte de adolescente lá fazendo trabalho, conversando, eu gosto de ficar lá vendo o que eles falam, entre eles, né? Mesmo que eu não me envolva, eu gosto de falar, de ficar ali observando, né? E aí, vendo eles fazerem um trabalho de matemática, né? Falando lá de participação, não sei o quê, eu cheguei na mesa ali e falei, vem cá, gente, me responde uma coisa, 100% de 10, quanto que é? Travou. 100% de 10 travou. Né? Eu falei, gente, 50% não é metade? Metade. Quanto que é 50% de 10? Alguns segundos para responder. Responderam, 5. Beleza. 100% de 10, quanto é que é? Travou. 6 adolescentes não me responderam quanto é 100% de 10. Tudo bem. Os garotos são até mais inteligentes do que eu, porque eles sabem fazer um monte de coisa no celular, eles sabem mandar mensagem com fotinho dançante, eu não sei fazer isso, TikTok. Beleza. Mas, gente, essa molecada não sabe dar troco. Não sabe receber troco. E isso é ruim. É a base. Se você não sabe receber um troco e conferir ali no caixa, você tá perdido. Não, eu ia usar com F, mas não pode. Você está perdido. Teve uma... Entendeu? Então, quando a gente fala assim que o problema é a base da educação, e eu não estou nem discutindo que tipo de educação que vem de casa, o tipo de conhecimento que vem da escola, não vou nem falar nesse... porque eu não quero treta com meus amigos pedagogos, entendeu? Não é isso. Mas, gente, o negócio está feio. O negócio está feio. Eles acham que o mundo é virtual. Não é. O mundo não está dentro do celular. Vamos voltar na hélice com o machado, né? Pelo amor de Deus. É isso. Põe o adolescente para fazer troco. Não sabe fazer troco. Se o cara não tem uma experiência de vivência trabalhando no comércio com o pai ali, não tem experiência, não sabe dar troco. Entendeu? Então, assim, a deficiência é muito básica. E aí fica difícil eu querer discutir se o adolescente está sendo influenciado politicamente ou não por um artista, se o adolescente sabe o peso que o voto dele tem aos 16 anos entre escolher um genocida e um ex-presidiário. Caramba, com que parâmetro eu vou discutir isso com o adolescente? Com que parâmetro o adolescente vai criar na cabeça dele uma ideia para ele tomar uma decisão? Com que base ele está tomando aquela decisão? Talvez porque o artista preferido dele levantou uma bandeira no show. Ele vai seguir o artista. Pode ser que esse espectro aí da sociedade, esse grupo, né, que a gente está falando aí da sociedade,
né, que a gente está pensando, um grupo de adolescentes com menos de 18 anos, ali, menos de 20 anos, né, talvez sigam o que eles falam como verdade. Mas é gente, tal massa de manobra, massa né, de fala. manobra, sei lá como que vai Eles chamar. Eles são né? muito fáceis de manobrar. Mas né? a minha preocupação vai muito além de uma bunda que está balançando no palco para encantar adolescentes. É que esses adolescentes que estão sendo encantados pela bunda não sabem dar troco. Não lembra rapidinho, o presidente foi numa, não sei onde é que ele foi falar, fazer um discurso e tal, que tinha plateia. Quando ele subiu lá no púlpito para falar, uma menina lá atrás começou: fora Bolsonaro, genocida, miliciano. Aí foram falar, ele: não, deixa ela falar. É isso. Aí ele parou, aquele jeitão: eu vou te fazer uma pergunta. Se você não responder, você vai sair. Quanto é 7 vezes 7? Você lembra? A menina: põe ela pra fora. Ele sabe, a gente sabe. E assim, o que eu às vezes a gente tem vontade de pegar a informação, abrir a cabeça dessa molecada e socar e falar assim: escuta, desgraçado, que eu tô te falando, moleque. Uma coisa, você tá no colégio, você tá na faculdade, as federais principalmente, então lá fala assim: pô, você tá na faculdade, cara, tu tem que mostrar que você é dono de si. Tu pode usar teu cabelo do jeito que você quiser, você pode fumar tua maconha aqui no pátio da faculdade, você pode... É isso, cara, a vida é isso. E eles acham que a vida é aquilo. Mas quando sai, que precisa trabalhar, que o empresário senta e ele olha o cara e olha esse cidadão. Ele olha pro cara e fala: não, vou contratar você, meu amigo, você... Aí esse daqui vai fazer um puta de um barulho porque não contrataram ele, porque ele tem um cabelo que bate no teto, de 15 cor diferente, 2 alargador na orelha, tatuagem na cara, tal. Mas ele fez... Então, cara, aí você começa a criar esse barulho, e aí o cara que tava lá, que correu atrás do dele, que estudou, mais simples... Hoje meio que inverteu, não sei se vocês perceberam, hoje as faculdades particulares estão formando mais profissionais de mercado do que as federais. Por quê? Os caras saem da federal, eu tenho pessoas que eu conheço de uma condição financeira maravilhosa, que os filhos passaram, eram, sabe, crianças assim, educadas, estudiosas, tal, entraram, puto orgulho, entraram, quando saíram, meu Deus do céu, que tipo de ser humano é esse? É isso que a gente tá falando. Você olha e você fala assim, aí você vê que o pai e a mãe estão tipo assim, porra, que merda. Queria ter pagado 10 mil reais por mês numa faculdade para ele não ter passado 5 anos na USP e sair esse cara revoltado com a vida. O pai já vira um filho da puta porque o cara quer isso, o pai começa a segurar, ele acha que o pai... Aí vem com o papo de patriarcado, que eu sou oprimido aqui em casa, porque... o Chico Anísio tem um sketch maravilhoso sobre isso. O cara chega lá, aí o cabelo, pô mãe, pô pai, tô na revolução lá. Mas filhinho, você não quer comer? O que tá te faltando, fulano? Não, mas vou lá pra rua, porque não sei o quê, pô, patriarcado, tô sendo oprimido. E o pai, não sei quemzinho, senta aqui, vou te dar comidinha, pô, não sei o quê. Então, e a gente vai ter que trabalhar até os 100 anos, cara, pra segurar esses rojão que estão vindo aí. Hoje, eu não tenho o número exato, mas aumentou demais o número de pessoas acima dos 50 anos entrando no mercado de trabalho, cara. Porque não tem mão de obra nova qualificada o suficiente para poder trabalhar. É bastante. Em serviços básicos, e não é tipo assim, muito específico. Não, cara, é tipo o auxiliar administrativo. Você pode ver, tô indo muito em hospital, vou muito em hospital, em clínica, eu tô vendo muitas senhoras trabalhando. Eu não tô vendo mais aquela meninada nova trabalhando no atendimento. Por quê? Eu tenho certeza que é por causa de celular. Porque todo lugar que você vai, o cara tá trabalhando, o cara tá te atendendo, seja lá o cacete que for, cara. Aí ele volta. Eu sou dono da empresa, cara. Eu acompanho isso. Eu vou deixar esse cara perder
2, 3 horas por dia nessas rapidinhas de celular dele? Não, vou contratar a tiazinha lá que vai ficar ali, ó, dedicada, porque a oportunidade é única para ela. Ela vai trabalhar e eles já estão perdendo espaço no mercado por causa disso, por causa dessa ignorância, dessa massa de manobra que o Maurício falou, que eles acham que é tudo fácil, que é tudo simples, que é tudo beleza. Entendeu? Assim, mas enfim, vamos torcer que a gente consiga evoluir. Bom, Vamos rezar. depois do momento revolta da mesa, vamos por um assunto também que envolve um pouquinho do mercado financeiro. E é um assunto que poucos falam, que está ligado também com a guerra da Ucrânia, que ao mesmo tempo que a gente tem visto se falar demais, né, dos bloqueios dos valores financeiros dos oligarcas, né, oligarcas, os milionários da Rússia, né, os amigos do Putin. Não sei se os caras são amigos ou não, mas tem muita grana, né? Tem neguinho escondendo o barco aí, os iates, aqueles Jato. 50 Jato pés, 100 também. pés, Escondendo em jato. tudo que é país aí, mocosando em marina aí, escondido, não sei o que, para ninguém ver. Arrumando cidadania israelense. Na Turquia e aí vai, né? Vendendo time de futebol. Um caos. Teve gente aí que comprou cidadania israelense aí. Né? Para guardar jato Israel. Então, mas aí o que acontece? Todo mundo metendo pau nesse pessoal aí que é rico lá na Rússia, milionário, mas, por outro lado, os magnatas do petróleo americano, os caras triplicaram suas fortunas depois que a guerra começou. Né? Dentro lá dos Estados Unidos, esse pessoal aí tá nadando de braçada, né? Aí eu fico pensando, né? Por que o Biden, todo dia, antes de começar a guerra, todo dia ele dava bom dia, a Rússia vai invadir a Ucrânia. Bom dia, olha, não vai ter como segurar, a Rússia vai invadir a Ucrânia. E por que ele provocou tanto, né? É curioso ver isso. Todo aquele pessoal que apoia o governo Biden lá dentro dos Estados Unidos é um pessoal que está enriquecendo barbaridade com a própria guerra. Né? Então a gente vê lá as especulações. Agora o Biden falou, não, fica tranquilo que se a Rússia cortar o gás, eu dou um jeito de mandar gás para a Europa. Né? A gente pega navio tanque, enche de gás e manda tudo para a Europa. E aí vai a ciranda do mercado financeiro do petróleo, né? Dança de um lado, dança do outro, esses interesses aí obscuros, né? Que a gente acaba nunca vendo nas matérias de jornal, né? Em cada navio tanque desse já vai 2 jatinhos, né, Paulinho? Já deixa lá, ó, já que você tá indo, leva 2 jatinhos aqui. Leva um pouco de míssil, já deixa ali e tal. No começo do conflito, né? Que aconteceu é que diziam, né? Os especialistas aí que não ia ter uma frota naval, né? Os Estados Unidos não ia ter uma frota naval para abastecer a Europa com gás liquefeito dos Estados Unidos. Aí eu até conversei com um amigo meu que não acreditou muito. Eu falei, olha, para esse amigo meu, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançavam um navio de guerra, um cruzador, uma fragata, por semana no mar. Eu falei, quando os Estados Unidos querem, eles fazem. Então, tipo, para os estaleiros norte-americanos fabricarem navio para transporte, eu acredito que em uma semana eles estão lançando um navio ao mar se o mercado permitir. E o de gás não é nem tão complexo de se construir quanto um militar. Então, eu acho que o petróleo custando hoje $110 o barril, né? A gente, quando estava no pico da pandemia, o barril do petróleo aí estava custando $45 e hoje nós estamos pagando $110. E os Estados Unidos são um dos maiores produtores de petróleo do mundo, é que eles têm a reserva deles estratégica, então eles têm esse lance de não querer vender muito para o mundo. É hora deles ganharem dinheiro. É hora que nem o Maurício falou. É hora desses milionários que, por incrível que pareça, a grande parte desses bilionários eram apoiadores do Trump, né? Eram que faziam parte daquela indústria suja, né, que o Biden queria combater, que é a indústria de petróleo e de gás.
nos Estados Unidos, que queria sobretaxar essa indústria, queria... mas rapidinho eles acham outros amigos, né? Então... Sem sentimentos, né? Exatamente. Mas aí eu acho que não é questão de achar outros amigos, é que os caras também não vão perder a oportunidade de triplicar a fortuna deles, porque o cara é oposição e fez merda. Sim, é verdade. Agora, com o Trump, e eu tenho certeza que se ele volta e o Trump fala assim, vamos fortalecer os Estados Unidos, vamos deixar nós aqui, vamos fazer para nossa, esse é o nosso técnico, o nosso Spike Lee, vamos pegar a sua produção, vamos fazer os Estados Unidos forte, vocês vão ganhar um pouco menos tal. Esses caras que são assim, os caras, não, então beleza, vamos ficar só entre a gente. Já que os caras estão vendo que o cenário americano está indo de mal a pior, o cara fala, não, então eu vou vender para fora e vou ganhar 3 vezes mais. Sim, é que hoje... Que se dane os Estados Unidos. Já que o presidente quer que os Estados Unidos se dane, eu quero que se dane também, eu vou ganhar dinheiro. É que hoje tá valendo muito a pena, né? Então, para quem exporta petróleo, hoje o pessoal lá da Arábia Saudita, os países exportadores de petróleo hoje, eles estão triplicando o seu faturamento. Até pouco tempo atrás com essa guerra. Mas não é só exportação, né? O consumo interno seguindo o preço do dólar, que a gente vê aqui no Brasil, aumenta a gasolina, aumenta a gás, tudo. Isso também acontece nos Estados Unidos, como também acontecendo na Europa. Sim. Aliás, muitos falam, o Brasil está aumentando o combustível, culpa do governo. Tem lá a parte do governo vai intervir, não vai? A gente já viu na história passada que não dá certo. Que a parte de intervenção nunca é uma coisa saudável, né? Mas o mundo inteiro está sofrendo com o preço do combustível, do petróleo. Né? Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, os caras estão putos, porque gasolina lá nunca foi problema. O galão da gasolina era brincadeira, você enchia lá os baita SUV, lá, os caminhonetes lá, V8, tudo. Era $1, $1,15. Vamos lá. O galão é 3,5, né? Agora tá caríssimo lá para encher o tanque do combustível. Porque aquilo que a gente estava falando antes, tanto nos Estados Unidos também, o que regula é o preço internacional do barril. Então, se aumentou o preço internacional do barril, com certeza o produtor de petróleo interno americano, ele vai aumentar o preço do petróleo dele. Né? Isso aí não tem segredo. Na Europa, o diesel está a 2,5 euros. Transforma isso para real. Quanto é que tá o diesel? Tá mais de 10 mangos. Sim. Então, assim, aí vem falar, porque a culpa é do presidente. Me mostra um lugar no mundo. Isso aí. Me mostra um lugar no mundo que o combustível esteja caindo o preço. Não existe. Não tem, cara. Até mesmo, acredito, até se você for nos países produtores, na Arábia Saudita, no Kuwait, lá, eu acredito que também eles devem ter aumentado. Deve ter aumentado centavos, alguma coisa, mas aumentou. Porque o produto em dólar para eles, para exportação, aumentou. Então, eles também não são idiota de manter o mercado interno uma defasagem muito grande. Eles podem até subsidiar o combustível, porque são grandes exportadores, essas coisas. Mas eu também, se você for apostar, eu não conheço ninguém, mas se você for apostar, com certeza até lá deve ter havido algum reajuste de centavos no preço do combustível. Então, eu acho que aos poucos a gente começa a enxergar os motivos da guerra que a gente falou no primeiro programa, lembra? Sim. Existe alguma coisa por trás que ainda vai ser mostrado. Está começando a se mostrar. São interesses financeiros, macro interesses financeiros que a gente, a primeiro momento, não conseguia verificar, né? Então, agora já tá começando a ter uma imagem assim no fundo do quadro de algumas coisas. A gente vê também algumas coisas que o Putin falava, né, no começo da invasão, em fevereiro, dia 24, da Ucrânia, que ele tinha uma certa razão, né? Que nem ele estava falando de terem problemas de neonazistas, de simpatizantes nazistas na Ucrânia. É uma verdade. É uma verdade. Tem aquilo que eu já vinha falando, já desde o começo da invasão da Ucrânia. Existe, sim, batalhões que foram formados com ideologia neonazista na Ucrânia.
existe um batalhão que foi fundado em 5 de maio de 2014, chama Batalhão Azov, que é uma dissidência de uma torcida organizada de time. Então, Fica esse pessoal, eles lutaram muito na primeira guerra da Crimeia de 2014. Então eles tiveram umas vitórias. Não, eles estão na cidade lá, como é que é o nome? Mariupol. Mariupol. A base deles é Mariupol. Então, tipo assim, você vê por que a Rússia ataca tanto Mariupol? Por que Mariupol está dizimada? Então isso aí, eu não estou aqui defendendo a Rússia, mas por que a Rússia está atacando? Então, se você tem uma base, um batalhão neonazista, que você entrou na guerra com esse intuito de combater, por exemplo, a população russa que estava vivendo naquelas repúblicas separatistas e também estava querendo combater esse pessoal neonazista, por que você está atacando tanto? Tá? Existe inúmeros depoimentos de violações de direitos humanos desse batalhão. Sim. Existe relatos de soldados russos que se entregaram e eles foram fuzilados por esse batalhão. Existem pessoas que sofreram torturas para falarem determinadas coisas que eles queriam escutar. Existem relatos de estupros na Ucrânia hoje, desse batalhão Azov, e que o Ocidente não divulga isso de jeito nenhum, porque tem que mostrar que tem um lado só da história. Toda a história, e a guerra é o seguinte, cara, ela vai trazer o que mais sórdido, de mais psicopata existe no mundo, entendeu? Então é onde aquele pessoal que estava jogado às margens, mesmo que a gente estava falando antes do programa, é que vai sair do esgoto, entendeu? Então, esse pessoal, em 2015, quando teve a guerra da Crimeia com a Rússia, os Estados Unidos iam mandar arma para eles. O Pentágono boicotou esse envio de arma, porque viu que o batalhão tinha origens neonazistas, tudo, não sei o quê. A história neonazista na Ucrânia vem lá da Segunda Guerra Mundial. Sim. É uma coisa mas parte da Ucrânia, que era contra a antiga União Soviética, se aliou aos militares da Alemanha na época da guerra. Não necessariamente com um conceito neonazista, mas hoje eles têm esse conceito neonazista lá, né? Assim, mas o que eu acho absurdo é assim, a Ucrânia ela sofreu duas vezes, né? Ela sofreu na Segunda Guerra Mundial, com a invasão alemã, que matou um monte de ucraniano, fazendo eles trabalharem de trabalho escravo, essas coisas todas, até exaustão, até morrerem. Sim. E eles foram massacrados por Stalin. Entendeu? Exatamente. Então, eles morreram quase 10 milhões de ucranianos nessa época. Então, foi cercado, um monte de fazendas que eram privadas foram coletivizadas para a Rússia, tudo que você tinha que produzir, uma grande parte tinha que voltar para a União Soviética, teve gente que morreu de fome, teve até relatos de canibalismo nessa época. Então, quer dizer, eu acho assim, é um Estado que sofreu na mão de duas tiranias, né? Uma nazista e uma comunista. Então, quer dizer, eu não vejo, cara, sinceramente, como é que você vai se aliar a uma ideologia tão nefasta, tão triste como o nazismo. Aí eu acho, assim, um absurdo. Hoje nós estamos em 2022, estamos discutindo, mesmo que seja para defender sua terra, você está discutindo um batalhão que existe ideologia de supremacia de raça, que não aceita o contrário, que não aceita negros, que não aceita LGBT, que não aceita latinos, que não sei o quê, e que está lutando. Você não acha que o Putin está sendo muito pontual? Porque assim, a gente falou dos laboratórios biológicos que tinham em Kiev e Odessa, que foi para onde eles estavam mandando as tropas. Hoje esses laboratórios já estão cercados e protegidos pelas tropas russas. Então eles mudaram o foco. Agora eles estão em Mariupol, que está... Então eu tô achando assim, é o que eu falo. Não concordo, tal, mas assim, ele ainda é o meu malvado favorito. Eu tô achando ele assim, eu vou minar o que tem de ruim na Ucrânia, que eu sei que tem, o que pode me causar problemas, ou que se os Estados Unidos dominar vai causar problema,
Eu vou minar porque ele sabe, ele conhece a Ucrânia com uma palma da mão Sim, dele. sim, era um estado até pouco tempo russo, né? Então, o que acontece? Eu acho que ele está sendo muito pontual, muito pontual. Acabou Kiev, Odessa ali, ele fez nos laboratórios, agora ele está em Mariupol por causa disso. Então, eu não sei, cara, se ele é o malvadão da... Com relação aos laboratórios, eu já discordo de você. Eu acho que, tipo assim, existe lá no Pentágono, existe uma relação de laboratórios, e estava listado esses laboratórios da Ucrânia, que os Estados Unidos bancam. Existem laboratórios na Rússia, que pouca gente fala, que os Estados Unidos bancam. Existem laboratórios na China, que os Estados Unidos bancam. Existem laboratórios na Coreia do Sul, que os Estados Unidos bancam. Então, se a gente começar a colocar todos os laboratórios biológicos como fabricantes de armas de guerra, química, a gente vai começar a virar uma paranoia no mundo. Vai falar, porra, então na Rússia os Estados Unidos estão bancando um laboratório de arma química? Não vejo assim. Na Coreia do Sul está bancando um laboratório de arma química porque tem a Coreia do Norte do lado? Eu também não vejo assim. Né? Então eu acho que foi uma desculpa da Rússia com esses laboratórios. Esses laboratórios já existiam. Já era um negócio já até divulgado, com sociedade até do filho do Biden, dessas outras coisas que já caíram no Congresso Nacional Americano, essas coisas todas. Que pintaram como mentira e agora a verdade apareceu. Esses interesses meio obscuros aí. Mas sou contra totalmente a guerra, só que eu acho que você colocar a tua sobrevivência nacional, a tua soberania nacional em cima de assassinos, em cima de mercenários, de cara que não comunga com o que hoje a sociedade mundial pensa, é um risco muito grande, entendeu? Eu vejo assim. É a mesma coisa que nem a Rússia estava querendo contratar mercenários. A Rússia estava querendo chamar aquele pessoal do Wagner Group, que é um grupo mercenário que existe dentro da própria Rússia. Eles têm treinamento russo, a base deles é na Rússia e eles estão no mundo inteiro. Então as empresas particulares contratam esses mercenários para segurança em países africanos, em países que estejam em guerra. Então eles estavam querendo contratar esse pessoal do Wagner Group para lutar na Ucrânia. Então, mas com que bandeira ideológica cara, guerra, eu acho assim, é guerra, tudo bem. Mas, cara, você tem que ter uma humanidade na guerra, entendeu? Isso aí existem tratados, existe um monte de coisa. E você, com esse tipo de gente, não existe esse tipo de tratado, não tem nada. Sabe, você vai se entregar, você vai sabe que vai ser fuzilado. Você vai se entregar, sabe que vai ser torturado. Entendeu? A população que é contra determinado grupo vai ser violentada, vai ser queimada, vai ser... Então, que humanidade que tem um tipo de grupo desse lutando em guerra? Nenhuma. Quando a guerra começa, a primeira coisa que vai é a razão. Mas eu sou terminantemente contra esse tipo de grupos assim. E falando em razão, Maurício, não sei, vamos ter um momento fofoquinha do Oscar? Momento fofoca? A gente comentou, ia ter um momento fofoquinha. Ok. Momento Sônia Abrão. Olha, antes de a gente entrar aqui no momento fofoca, na Contigo TV, né? Vamos pedir para os nossos ouvintes, o pessoal que está participando aí do nosso canal do YouTube, quem não se inscreveu ainda, convida um amigo, chama um amigo para conhecer nosso canal, se inscreva, né? Para a gente fortalecer o canal, crescer, chegar até mais pessoas, tá? Compartilhe os nossos vídeos, tá? Deixe sua opinião, comentário, participe. Se inscreva, né? Se inscreva. Teve amigos nossos que visualizaram. E não se inscreveram. Se inscreveram, se esqueceram de se inscrever. Clica lá no sininho lá e se inscreve no Não canal. vai ter ninguém chamando você pro call center, viu? Tem gente que acha que vai ser chamado... Não precisa mandar Pix para se inscrever, é de graça, pode ficar tranquilo lá. Lembrando que toda terça-feira à noite o X da Questão entra com um programa inédito. Para quem não assistiu e quiser assistir, os vídeos ficam no nosso canal lá, o X da Questão no YouTube. Só lembrando, hoje a gente foi passar o canal para um conhecido nosso, o X da Questão, e aí a primeira coisa que aparece é a música. Tem uma música, né, sertanejo, o X da Questão. É um samba. Um samba, o X da Questão. Aí você tem que dar uma... Aí tem que dar uma rolada na página lá, a gente está lá no
sei lá, no número 10 aí dá uma embaixo. rolada que um dos 3 aqui vão Vai aparecer. Falou, apareceu a foto, é com a gente lá, o nosso Quanto mais galera se inscrever, mais nós vamos estar lá pra cima, né? Vamos subir. Vamos subir, vamos ver se a gente tá na cabeça, né? Então, agora, ok. Ok, Maurício. Eu não vou falar nada, é com vocês, seus fofoqueiros. Para finalizar, que o nosso diretor técnico já botou o relógio ali no vidro. Já. Dizendo que estamos com a corda no pescoço. E o Oscar, né? Teve uma cena inusitada. Muitos acharam que era aquele famoso combinado, porque sempre acontece no Oscar, né? O teatrinho, né? Tem lá uma cena de desconforto, depois falam que é uma piadinha interna. Mas me parece que foi uma coisa séria, o Tabef lá. Parece que foi. Will Smith... Parece não, hoje já saiu. Deu, né? O negócio foi... Não, o negócio foi sério. Mas aí ele também, né? Não fala da minha mulher, que eu sou machão, toma um tapa na cara, pegou a estatueta, me desculpe, me arrependi, chorou. Uma mão na estatueta e a outra no tabefinho, né? Parafraseando o mendigo. Um carinho. Outro assunto, hein? Tô tentando levantar... Paulinho também, descobrir quais são os 4 partidos que convidaram o mendigo comedor para ser candidato a deputado. Porque isso aí é um absurdo, né? A gente quer saber quem são esses 4 partidos oportunistas. Pelo amor de Deus, descobrindo quem são esses 4 partidos. Semana que vem a gente tenta olha, trazer. porque não é possível. Não merece estar em pleito eleitoral esse tipo de partido que pega uma oportunidade dessa. Não vale a pena. Não pensa no país em momento algum. Deixando a mão na direção e a outra no carinho. No carinho? Diz aí, Paulinho, você daria o tapa? Interrogação. Cara, novo... É por isso que eu sou solteiro, para não ter esse tipo de problema, né? É por isso que... exatamente, é por isso que eu sou solteiro, né? Para não ter esse tipo de problema. Mas, brincadeiras à parte, cara, eu vou falar o seguinte. Os Estados Unidos, a gente sabe que primam pela liberdade de opinião. A gente vê os programas cômicos deles, vê as entrevistas, os entrevistadores fazendo perguntas que aqui nunca o entrevistador brasileiro ia fazer, o entrevistado nunca ia fazer esse tipo de pergunta, né? Referente à sexualidade, referente a casos extraconjugais, referente a um monte de coisa que a gente sabe que nos Estados Unidos eles perguntam mesmo, eles colocam nos jornais, colocam em tabloides, vão atrás. Deixam os caras de saia justa. Deixam os caras de saia justa, entendeu? Então, cara, eu acho assim, é liberdade de expressão. Eu acho que o Chris Rock ele extrapolou, porque ele falou uma coisa que estava a esposa do Will Smith passando naquele momento, que é uma doença, né? Então, e ele se desculpou porque ele disse que não sabia, né? Exatamente, ele brincou com essa situação, muitas vezes ele achava que era um corte de cabelo da esposa dele, isso, não sei o quê. E depois ele ficou sabendo que é uma doença, né? Essa perda do cabelo, esse tipo de coisa. Eu acho que com isso a gente não deve brincar, né? Tem que ter um certo pudor, acho que a gente tem que ter o nosso freio moral, né? Até para fazer as piadas. Mas, cara, não sei, eu sinceramente, eu teria que estar lá na ocasião, teria que ver... Não sei se eu daria um tapa na cara do Chris Rock. Ferve ou não, né? Não sei se eu levaria a coisa na esportiva e de repente falaria com ele em particular, porque todo mundo ali sabe que ele pega pesado mesmo, né? Nos outros eventos do Oscar, essas coisas todas, a gente sempre via as brincadeiras meio pesadas que ele fazia. Então, é os Estados Unidos, cara. Muitas vezes piada de mau gosto, as coisas, mas é a liberdade de expressão. Só para quem não conhece a história, a referência que ele fez da esposa do Will é da Demi Moore. Da Demi Moore, no G.I. Joe, né? Que fez aquele filme de guerra que ela passou, né? Era uma soldada e ela passou num treinamento SEAL. E ela cortou o cabelo e virou uma baita guerreira lá, matou todo mundo, sei lá, quebrou tudo que era sargento velho lá. Então, e ela ficou careca lá. É um filme forte. É um filme forte, bacana, um filme lá do comecinho dos anos 90, se eu não me engano, né? Um filme bem legal. E ele fez uma referência, como se a esposa do Will iria fazer a parte 2 do filme, né? Seria artista... Não classifico como uma ofensa ou não, porque
Demi Moore foi sucesso, o filme. Então tá dizendo, olha, você vai dar sequência no filme. Símbolo sexual, né? Tá carequinha, assim, né? Tá careca lá, vai considerada uma das atrizes mais bonitas de Hollywood. Maravilhosa, né? maravilhosa. Nos últimos tempos, o casal aí, Will e Jada Pinkett Smith, eles têm protagonizado algumas cenas aí que, tipo, ela com relacionamentos extraconjugais, assumidos, então tava... E assim, ela tem uma doença, né? A alopecia, ela não vai caindo só, ela vai tirando todos os pelos. O Ronaldo Giovanelli, do ex-goleiro do Corinthians. O Ronaldo, é verdade. Ele não tem as sobrancelhas e tal, então não é um negócio, não deve ser fácil. E a gente não sabe o grau, a gente não sabe o nível de estresse que eles estavam, talvez por causa da doença, tudo isso. E assim, eu tenho na família pessoa especial. Você vira um leão se você escuta alguém fazer qualquer tipo de piada. Então, assim, o cara tava ali dando risada, tal, e o Chris podia não saber. Ele podia realmente não saber que era uma doença que eu acho difícil. No meio deles, eu acho também difícil. acho difícil, eu também acho. Entendeu? E assim, o Will Smith sabia... ou não, se o Chris sabia da doença dela, porque provavelmente todo mundo deve saber do meio. Então ele estava indo bem, falando do casal, que os dois estavam sendo indicados, estavam indo bem, falou que tinha que torcer pro Will, tal. E aí, tipo, a esposa do Will Smith, ela já tem uma fama de meio de que não troca ideia com ninguém. Ela não fala com ninguém, ela já é meio assim. Então ela tá lá na dela. Na hora que ele faz a piada, aí mostra a imagem, a cara dela, tipo, puta merda, é uma piada que o cara fez, tá ligado? E o cara, ali no momento, até da empolgação da premiação, o cara, entendeu? Foi lá, é o que eu falei. Ele defendeu a mulher, ele defendeu a família, entendeu? Não acho que assim, tudo bem, tá errado, você não tem que sair dando porrada nos outros pelo que ele fala. Mas na hora ali, cara, eu não recrimino. Eu acho que eu recrimino mais a piada com uma doença do que a reação em si. As duas violências estão erradas pra mim, tanto a verbal quanto a física. Tem um amigo que a gente conhece que quebrou o cara na porrada porque mexeram com o filho dele, né? Mas tá errado. Então, tá errado. Tá errado. Tá errado. Entendeu? Tanto é que o cara... Tá errado. Também concordo. Daria porrada do mesmo jeito se mexesse com meu filho. Cobri ele de razão, tinha que quebrar no pau mesmo. Mas, vamos lá. Passou. Então, assim, você tem que ter... Eu acho assim, realmente, dói em quem tá perto, em quem convive, dói. Você perde a razão, você perde completamente a razão. Você perde. Qualquer olhar estranho, você já se incomoda. Então, quando a pessoa verbaliza isso, às vezes até de uma forma inocente, você já fica meio puto, só que você engole. Agora, quando faz uma piada, que tira um sarro, que tira alguma coisa... Você aí vê que é na maldade, né? Você simplesmente apaga e parte que nem um animal pra cima do cara. Então, nesse caso, os dois estão errados, mas se eu tivesse que dar um voto, eu daria pro Will Smith, que ele foi na defesa de uma pessoa que tá passando por um problema. Então, eu tô no Team Will. Bom... Paulinho também? Não, eu tô 0-0. Eu acho que... Vai ficar no muro, né? Não, eu vou ficar no muro. Tá certo. Paulinho eu acho fica que em cima do muro. Então. acho que os dois estão errados. Paulinho é aquele que grita assim, quem bater primeiro leva. Tô no time do Centrão. Em cima do muro. Beleza. Bom, pessoal, já tesouraram o nosso tempo. Já. Nosso Spike Lee já tá ali. Nossa terça-feira sempre passando de forma rápida, gostosa e divertida. Eu acho que ele acelera ali, porque... eu acho que o reloginho do Edson é mais rápido. Então, foi uma terça-feira bacana, depois do Pablo Escobar presente aqui na nossa discussão. Pablo Escobar. Compareceu aqui na nossa discussão. E... Seu amor me cheirou. Não, me cheirou. Para, gente, não pode. Não pode. Já sei que eu vou escutar muito, meu. Seu amor me cheirou é foda. Já vi que de bicheiro eu vou me tornar outras coisas. Vou fazer um meme, vou botar aquela fotinha do Pablo Escobar perdido na piscina em cima do palco do Lollapalooza. Pessoal, vamos encerrar aqui nosso bate-papo. Agradecer a presença de todos vocês no nosso podcast, o X da Questão. Espero encontrar vocês novamente na próxima terça-feira à noite.
com mais ideias e trocas de opinião. Como sempre, convidando você a participar, mandando sugestão de pauta, criticando, elogiando. Fica à vontade, pode falar o que você quiser daquilo que a gente está falando. Se você também discorda, fica à vontade. A gente quer discordância mesmo, gerar um bate-papo bacana, tá? E trazer novos conteúdos para a nossa mesa aqui de discussão, tá bom? Então, mais uma vez, eu quero reforçar para você que está assistindo o nosso programa, que está gostando do nosso programa, se inscrever no nosso canal, para você compartilhar com seus amigos o nosso programa. Deixe sua opinião novamente, sua sugestão, tá? E a gente se vê na próxima terça-feira. Um grande abraço. Diegão, um grande abraço. Mais uma vez, um prazer participar do programa com você. Paulinho, foi bem legal. Tá bom? Sempre divertido estar com vocês aqui. Obrigado. Tá? Uma boa noite para todos. Um abraço se despeço dos nossos telespectadores. Um abraço para todo mundo, galera. Vamos curtir, compartilhar. Foi muito bom o programa, bacana. Fluiu e semana que vem estamos de volta. Boa noite para todos. Boa noite e não esqueça de se inscrever no nosso canal, o X da Questão. Vamos dar uma força aí pra gente aí, dar uma rolada mais pra cima. Rolada pra cima. Rolada pra... Pô, Paulinho. Paulinho. Cara, segunda hoje, velho. Rolada uma pra segunda cima, no não dia, dá, uma velho. rolada mais Pablo pra cima. Escobar e uma Caraca, rolada Paulinho. pra cima. Pô, tá aí é só difícil, alegria. hein? Você quer derrubar o programa, não tem jeito. Pessoal, obrigado. Um abraço. Valeu, Até galera. a próxima. Valeu. Tchau, tchau.